começar. Vou pegar o evangelho. Quer que eu leia? CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. É boa. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo do livro da Dona Ivone Pereira do Amaral, Então, Memórias de um Suicida. que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Pode ler aí. Aonde que você quer? Não, o que você achar. Vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Está funcionando? O Evangelho é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A melancolia, item 25. Sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo, e como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes. Acreditai em mim, resisti com energia a essas impressões, que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações por uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não as procureis neste mundo. E agora que Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que Ele vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. François de Geneve, Bordeaux. Então, Jesus, que tenhamos forças para aguardar o anjo libertador e não sermos considerados suicidas no mundo maior. Ajuda-nos para que nos afastemos da tristeza, da melancolia, da dor, que tenhamos forças em Ti para viver um dia de cada vez, vencendo a todos eles. Inspirai-nos neste momento de estudo, onde a nossa irmã Ivone, o Camilo, Leon Denis devassarão um mundo invisível, a região onde ficam os réprobos que do suicídio foram encaminhados para lá. Que possamos entender, compreender e jamais pensar nesse ato tão doloroso para nós mesmos. Inspira-nos, Senhor. Permita que a nossa irmã, esses nomes, a irmã Ivone, o Camilo e Leon Denis, nos ajude na compreensão dos estudos desta manhã, juntamente com o altivo e a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, iniciamos então os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Nós estamos Primeiro. primeiro.
capítulo 1, o Vale dos Suicidas. Ele está descrevendo aqui o Vale dos Suicidas. A gente parou aqui. Quem ali, né? Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente, para seus canais, afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico e espirituais, por sequências sacrílegas do suicídio e provindas frequentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África. Infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. Então vamos lá. Várias informações aqui, né? Que a gente tem que prestar atenção. Grandes criminosos, escória da sociedade, vão para aquele lugar terrível, mas ali já é a misericórdia de Deus protegendo esses irmãos. Outra informação importante, quando ele diz aqui, estão ali, afluem levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais. Que forças são essas? Forças vitais é a força que dá vida ao corpo físico. A força vital é o que dá vida ao corpo físico. Então, o perispírito acaba absorvendo essas forças e eles vão ter que diluir essa força. Eles vão ficar ali o tempo necessário para diluir. Por isso que eles se sentem vivos. Vivos. E como se arrancasse toda a pele e a gente ficasse aqui em carne viva, sentindo tudo, o que é exterior, são eles. Porque eles não têm mais o corpo físico, estão com o fluido vital. Então, obrigado. Essa dor é pungente, é uma dor imensa. A gente não tem ideia. Ele já falou, vai falar novamente, é inenarrável. A dor que eles sentem, inenarrável. E eles vão dar um pálido reflexo do que acontece lá. Não sei se nós lemos semana passada, se vai estar mais na frente. Então, é um pálido reflexo. Eles não podem dizer tudo, porque nós não aguentaríamos. E outra informação que ele deu aqui, nesse vale, são espíritos provenientes de língua portuguesa. Portugal, Espanha, Brasil e colônias portuguesas espalhadas aí pelo mundo, né? Na África. As línguas latinas, né? As de origem latina, porque na Europa tem de origem germânica, tem outras línguas. Então ele fala preferentemente Portugal, Espanha, Brasil e as colônias da África. São as línguas de origem latina. Então eles podem se comunicar, podem se compreender, né? Porque no mundo espiritual, a linguagem é a do pensamento. Sim. Porém, para esses espíritos ainda ligados à Terra, precisam da linguagem articulada ainda. Estão muito materializados. E é o caso deles. Então, informações que nós falamos semana passada,
Estamos ratificando. Uma vez eu li o livro, a gente lê correndo, né? Primeira vez que eu li correndo. Aí eu fiz uma pergunta para Márcia Cordeiro, a minha amiga lá do CELD. Eu falei, Márcia, como é que fica, era com relação ao perispírito, é o que está explicando aqui, a questão do fluido vital a ser absorvida pelo perispírito. Aí ela disse assim, está escrito lá no livro, lê. Aí eu perguntei, mas eu li, mas eu não vi, então lê de novo. Eu fiquei danado da vida, mas ela me fez um bem, que eu li de novo, e a gente vem lendo até hoje. Às vezes a gente quer a facilidade, né? O outro diz, está tudo escrito, está escrito. Porque a gente lê rápido e não reflete. Isso. Talvez vocês que estão pela primeira vez, você que está aqui estudando há pouco tempo, se eu não explicasse isso, você não veria. Não veria, pela falta de experiência doutrinária, não veria. Eu levei tempo também para ver. Eu aprendi tudo no tranco, porque eu lia, relia, aprendi fazendo visita aos enfermos que os colegas estão fazendo agora, saindo daqui. Aprendi o que é vibração, o que é esse choque vibracional, o que é fluido, o que é magnetismo, na prática. Tinha teoria, mas a prática é que ensina a gente, né? A prática ensina. Então vamos lá, vou ler de novo esse pedaço todo aqui, que ele é importante, é didático, e a nossa irmã vai continuar lendo depois o outro parágrafo. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. Esse é o Vale dos Suicidas, tá? É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levados pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem, olha a palavra aí, das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físicos e espirituais. O que é o envoltório físico e espiritual? O perispírito. Por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas, preferentemente, tá? Da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido, em procura do esquecimento pelos despenhadeiros da morte. Ficou claro agora? Vamos lá. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar suas regiões. É vida. Então vamos lá, lê de novo. Ele é, antes, simplesmente a vida real. Ele bota aí em letra maiúscula, né? E o que encontramos ao penetrar suas regiões. É vida. Vida. Isso é muito importante. Depois ela vai ler tudo de uma vez, tá? O além-túmulo, o que é o além-túmulo? O mundo espiritual, morreu o corpo físico. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na terra se supõe. Acha que não tem mais nada.
Muita gente pensa isso, acha que não tem mais nada. E a maioria que acha que tem alguma coisa, vai para o cemitério para poder ficar ali ajoelhado perante um corpo que muitas vezes nem existe mais. Nem existe mais. E eu sei como é que é isso. Eu tinha tanta saudade da Lourdinha, tanta saudade, que de vez em quando eu ia no cemitério. Eu ia lá. Eu falei, não está certo, não tem mais nada aqui. Mas algo me empurrava para ir para lá, tanta saudade. Eu peguei, pedi para exumar o corpo, incinerar, né? E joguei aqui as cinzas aqui no jardim. Acho que ela ficou muito feliz com isso, porque era um desejo dela, já contei isso para vocês, que se cremasse. Então, passado lá os 3 anos, nós cremamos. Eu não tive mais vontade de ir lá, nunca veio na minha cabeça. Porque isso é uma educação que a gente tem, uma coisa antiga, é um atavismo, e que você acha que o corpo está no cemitério, e não está. Eu até compreendo as pessoas por causa dessa educação de que você vai no dia da ressurreição juntar-se novamente o corpo, né? Só se viesse um monte de zumbi, né? O Michael Jackson mostrou muito bem, né? Naquela música dele. Como é que é o nome daquela música? Thriller, Healer? Como é que chama? Eu sei lá, não lembro. Acho que é Thriller, né? Enfim, tá lá. Não tem isso sim seria um milagre. E aquele que foi jogado, que foi cremado, jogou a cinza no mar, o peixinho comeu a cinza, como é que o corpo vai voltar? Você vê algumas religiões que pegam o corpo, às vezes nas explosões, cata o pedaço do corpo, coloca junto, porque na ressurreição a gente vai voltar em corpo. É a interpretação errada da vida do além-túmulo. Quando Jesus aparece, é esse que está o erro. Deve ter faltado alguma coisa ali que na revisão os padres tiraram por interesse próprio, não sei o que aconteceu. Porque na verdade as pessoas acreditam que Jesus apareceu de corpo e alma, novamente. Aquela passagem dele com Tomé, em que Tomé não estava presente, ele vai visitar os apóstolos falam com Tomé, e Tomé diz: eu só acredito se eu botar o dedo nas chagas dele, onde o prego furou, aí eu vou acreditar. Aí Jesus aparece uma segunda vez, com Tomé presente, está só relembrando, eu sei que vocês sabem dessa passagem, e Jesus diz: vem aqui, Tomé, coloca o dedo aqui. Aí Tomé diz assim: ó Senhor, se ajoelha, enfim. E Jesus diz: ó, felizes aqueles que não viram e acreditaram. Você tem que ver para crer. Tinha até uma propaganda aí do teste de São Tomé, né? Sim. Ver para crer. Então, isso ficou marcado na cabeça das pessoas e acha que o corpo, você vai voltar com o corpo. E Jesus não voltou com o corpo físico. Aquele era o corpo espiritual. Mas essa ideia da época era a ideia aceita, não era do corpo físico, não era. Houve desvio aí nessas interpretações, nessas traduções, enfim, por interesse, por um motivo qualquer. Porque Paulo de Tarso, na primeira carta aos Coríntios, ele diz lá: morre no corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então, morre o corpo animal, renasce no corpo espiritual. Então, Paulo de Tarso fala do perispírito. Fala do perispírito. E várias filosofias antigas, na Grécia, na Índia, aqueles iniciados, falam do perispírito. Na Grécia, eu acho que era K. Leon Denis passa isso muito bem ali no livro Depois da Morte. Então, Jesus não apareceu no corpo físico.
E as pessoas acham que a gente vai ser julgada. Algumas pessoas acham também, erradamente, que a gente vai dormir. Vai dormir e no dia do juízo final vai tocar trombeta, nós vamos acordar, vamos ser julgados e vamos para o céu, vamos para o inferno. Ora, bolas, se os cristãos pensam assim, e é uma grande maioria, olha quanto erro de interpretação sobre a vida espiritual. É por isso que muita gente se mata, porque não tem ideia do que seja a vida espiritual. E mais, uma grande parcela de cristãos acha que o homem vai para o céu, viver as beatitudes do céu, ao lado de Deus, vendo Deus face a face. E esses mesmos acreditam que uma outra parcela enorme, os bem-aventurados, né, vão para o inferno e nunca mais sairão de lá, estarão trancafiados. Meu Deus do céu, que crença terrível! Então, por mais doloroso que seja, por mais dolorosa que seja essa visão do mundo espiritual, ela é menos dolorosa do que o fogo do inferno, porque eles não morreram, eles vão reencarnar. A gente vai ver a recuperação deles todos. Nós vamos ver aqui alguns que ficaram trancafiados lá e vamos ver o progresso. Agora, é de muita dor. Essa frase aqui é importantíssima para quem está começando a estudar. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que na Terra se supõe. Eu acho também que é por causa lá do Gasparzinho. No meu tempo tinha um Gasparzinho, o desenho, eu gostava do Gasparzinho, né? Mas não é aquilo, né? Não é um mundo real. É um mundo real. O mundo virtual é o mundo, se nós podemos dizer assim, é o mundo dos encarnados. Tanto que nós vamos retornar à pátria espiritual, para o mundo real. Vamos ler aqui então. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que a Terra se supõe, ou as regiões paradisíacas fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Uma fórmula inexpressiva, o batismo. Uma fórmula inexpressiva, eu aceito Jesus. Uma fórmula inexpressiva, a crença que a gente tem sem praticar. Quantos espíritas chegam do outro lado, pensando que tem um tapete vermelho, e encontra uma estrada de pedra e de espinhos. Não adianta, não basta acreditar que a vida continua depois da morte, não basta só acreditar, você tem que vivenciar isso. E quem diz isso claramente é o André Luiz, lá nos Mensageiros, né? Não basta acreditar, não basta crer que em Jesus, não basta crer que eu sou imortal, não basta crer que a vida continua. Eu tenho que vivenciar, eu tenho que saber. Então vamos lá. E quer dizer, o além-túmulo é antes simplesmente a vida real. E o que encontramos ao penetrar suas regiões é vida. Vida, sempre vida. Não existe morte, vida. Aqueles espíritos ali, eles ficam mortos-vivos por causa desse fluido vital que os envolve. A gente vai ver ali na frente que o Belarmino, um dos personagens da obra, ele pula de alegria quando ele descobre que ele é um espírito imortal. E já estava acolhido lá na região, lá na colônia Maria de Nazaré. Quando é feita a regressão, e ele diz, eu sou imortal, eu sou imortal, eu sou imortal, ele fica feliz. Depois de um tempão de estágio no umbral, nessa região umbralina, que é uma região umbralina, o Vale dos Suicidas, acolhido já, lúcido,
no mundo da colônia, ele ainda não se via como espírito imortal. Foi necessário ele regredir, lembrar da encarnação passada, para ver que ele é um espírito imortal. Como essas crenças prejudicam a gente. Porque são essas crenças que nos sustentaram aí há séculos, há milênios. Há milênios. Não é fácil você se libertar disso de uma hora para outra. Vamos lá, continua aí. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges como a Terra o é, em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Quer falar? Pode falar. Vai, depois eu continuo. Quer que eu continue lendo? Não, então vamos falar. Ela não quer, vamos falar. Eu usei mal a minha palavra no passado, deve ter sido isso. Então só tem vida, né? Olha só, vida intensa. Vida intensa. A se desdobrar em modalidades infinitas de expressão. Sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é, em nações e raças. Antes desse livro, foi publicado o livro Nosso Lar. Eu mesmo ouvi pessoas que eu conheci, espíritas, amigos meus antigos, já com uma certa idade, que tinham grande conhecimento da doutrina, que participou da época em que o Chico lançou o livro, né, vivenciou aquela época, 41, né, 42? 42. Eu nasci em 59, pô. Então, pessoas bem mais velhas do que eu. A quem eu tenho uma imensa gratidão. Aprendi muito com essas pessoas, mas eu ouvi dizer, não, isso é cabeça do Chico. Aquela estrutura, eu vi de um amigo, aquela estrutura de ministérios, tudo bem organizado, isso é da cabeça do Chico. Ele, escutei muitas vezes essa mesma pessoa me dizer assim, aquela cabeça católica do Chico, cabeça católica dele. Então você ouvia, eu ouvi, mas eu precisei ler para entender, a gente vem estudando, a gente vem lendo, ó, estamos estudando aqui às segundas-feiras as obras do Chico, hoje o Memória de um Suicida, mas quinta-feira as obras da Dona Ivone, e a gente vai tendo tirando a nossa própria conclusão. A gente vai amadurecendo e vai concluindo. Tem cidades, sim, são divisões entre ficar com a interpretação dele e ficar com a mediunidade do Chico. Eu fico com a mediunidade do Chico. Entre a interpretação desse grande amigo e ficar com o André Luiz, eu fico com o André Luiz, eu fico com a Dona Ivone. Como eu ouvi falar também. A Dona Ivone, aquelas coisas, aquelas críticas que a gente faz sem fundamentos. Lendo, estudando, por isso que a gente tem que estudar, a gente vai tirando as nossas próprias conclusões. Aí ninguém vai fazer a nossa cabeça. Você até ouve o outro, com respeito, mas você não muda a sua cabeça se você tiver estruturado, baseado em Kardec. Você vai compreender. Porque Kardec foi enxuto. Ele não teve tempo de falar de tudo isso, com detalhes, como trouxe o Chico, como trouxe Leon Denis. E Leon Denis está escrevendo aqui. Leon Denis é responsável por esse livro também.
Nós lemos semana passada. Aí ele coloca, né? Sabiamente dividida em continentes, falantes, como a terra em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares. O que é uma coisa modelar? Serve de modelo, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. Muita coisa que a gente tem aqui é a cópia do que tem lá, uma cópia imperfeita. Nós, os homens, viemos encarnando, reencarnando e vamos estruturando de acordo com a lembrança que a gente tem de onde veio, né? Os grandes, os engenheiros, os que desenham lá, como é que é o nome? Arquitetos, eles trazem na alma aquela lembrança. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para o progresso que lentamente aplicam no orbe. Então a gente colhe lá e aplica aqui. Desculpe, a gente via André Luiz, quando ele fala daquele quadro, eu esqueço o nome do autor. Qual quadro? Eu até peguei o quadro que ele vê lá em nosso lar. Ah, sim. E lá diz, é a cópia do quadro da Terra. E o Espírito diz, não. A da Terra é que é a cópia desse, e esse é a cópia da cópia. O original está lá. O autor foi buscar. Eu esqueci. A minha cabeça esquece o nome. Mas, quer dizer, é a cópia da cópia. A cópia da cópia. O mundo real é um mundo espiritual. Tanto que nós falamos aqui também na turma grande aí, na terça-feira, na quinta-feira de manhã, todo mundo está com a passagem comprada para lá. A tua está quase vencendo, viu, Sandra? Cada um está com a passagem lá para o além-túmulo. Carmen também está quase vencida. Não, Carmen não, da minha idade não, está bem. Vai. Carmen está bem. Então, é para o mundo real que a gente vai. Como você não vai pensar nesse mundo real? Você tem que pensar. Agora, se você pensar em inferno, céu não adianta pensar, que você sabe que não vai, não é? Aí você já fica com medo de morrer porque você vai para o inferno. A gente faz um balanço, sabe que não vai para o céu. O que conforta é que a gente vai encontrar muita gente conhecida lá, né? Não vai ficar sozinho, né? Então, a gente, por causa dessa crença errada, a gente tem uma ideia errada do mundo espiritual. O mundo espiritual é real. Os espíritos vivem em sociedade. Os espíritos trabalham e trabalham muito. Trabalham e trabalham muito. Aí você também tem a crença que você vai descansar. Descansa em paz. Ninguém descansa. O corpo vai se deteriorar, mas o espírito vai trabalhar, e muito. Ou vai ficar parado também. Tem aqueles estacionados, tem aqueles que continuam no mal, né, fazendo mal, mas os que em condições medianas vão trabalhar, vão continuar crescendo, se desenvolvendo, e ver se aprendeu mesmo. A prova é no corpo físico. Vamos lá. Continua, Carmen. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins, e que desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Olha só, outra coisa. Eu fiz essa pergunta uma vez e o Espírito me respondeu. Eu perguntei para um Espírito. Mas está escrito aqui. Às vezes a gente faz uma pergunta. Sim. Quer ver a pergunta que eu fiz? Está tudo bem claro. Se, eu já vou dando a resposta, mas eu perguntei, não tem outras colônias, é só a colônia Maria de Nazaré?
É óbvio que não, né? Essa é uma pergunta de um neófito, de alguém que não prestou atenção na leitura. Essa foi a minha pergunta. Eu, às vezes, chamo a atenção do Diogo. O Diogo faz umas perguntas bem iniciantes, mas eu fiz igual a ele. Eu fui até mais infantil. Ele está dizendo aqui, ó, se a colônia Maria de Nazaré, se o Vale dos Suicidas acolhe preferencialmente aqueles de língua de origem portuguesa, e onde ficam aqueles que falam o mandarim, que nasceram na China? O japonês, os árabes. Tudo indica que tem colônias que atendem a eles. Como que eu vou dizer para um islâmico que Maria de Nazaré está recebendo ele ali agora? Ele não vai entender. De imediato, ele não vai entender. Ele não vai aceitar que Jesus é o nosso guia, modelo, o modelo da humanidade. Eles nos perseguem. Eles têm uma grande mágoa contra os cristãos. Então, eles têm que ser atendidos num lugar que eles compreendam, né? Aqueles que estão ali, instruindo a eles. Aqui ele fala isso, ó, nesse parágrafo agora que a Carmen acabou de ler. Ó, não sei como, nessa frase, decorrerão os trabalhos correcionais para suicida nos demais núcleos ou colônias, em outros núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Então, tem outras colônias. Quando ele colocou ali atrás, olha, preferencialmente, Portugal, provindas preferencialmente de Portugal, Espanha, Brasil e colônias portuguesas da África, não significa que não venha alguém do Japão. Nós, no nosso trabalho, atendemos já espíritos que se suicidaram no Japão. Já atendemos espíritos que se suicidaram lá como um homem-bomba no Oriente. O espírito desesperado. Desesperado. E quando a gente faz a regressão, que é necessário fazer a regressão neles, nesse trabalho específico, né? Eles sentem mais dores, é um pouco mais difícil, mas os guias estão ali fazendo esse trabalho. Eles lembram, eu fui soldado na França, eu já vivi na Espanha, no Brasil. Quando eles regridem a memória, onde há a regressão da memória, eles lembram desse passado. Eles lembram. Então, certamente tem outros lugares que acolhem esses espíritos, porque o trânsfuga da lei se matando é a mesma coisa no Brasil e em qualquer lugar do mundo. É a mesma coisa, suicídio. Está sujeito às leis. O perispírito vai absorver o fluido vital, vai sofrer do mesmo jeito, seja onde for. Continua, Carmen. Sim. E também o que acontece? Aí é meu pensamento, tá? Não está escrito aqui não, é o que eu acho. Então eu tenho que colocar bem isso, eu acho. Então, o espírito se suicidou lá no Japão. Se jogou lá no metrô, debaixo do metrô. Ele foi resgatado para cá. Tem espíritos aqui que têm ligação com aquele espírito. Exatamente. Ele tem amor àquele espírito, então traz para cá.
Tanto que na regressão ele vai lembrar. Ah, o espírito se suicidou lá no Oriente. Foi lá, se envolveu com dinamite, com bomba, explodiu. Matou um monte de gente e se matou. E tem ligação com espíritos daqui. Aí eles resgatam esses espíritos. É muito sofrimento. É muito sofrimento. Quando termina o trabalho, a gente sai cansado demais. Tem que ir para casa descansar. A gente, essa semana, quando a gente está bem, quando nós estamos bem, e nem sempre nós estamos bem, o trabalho, ele flui, e vem espíritos bastante sofridos. E a gente sente o trabalho, tem que ir para casa descansar. Quem ainda tem trabalho à noite, né? Quando a gente não está bem, e às vezes eu mesmo não estou bem, às vezes a gente, pela nossa infantilidade, há uma discussão antes, coisas bobas, coisas infantis mesmo, isso atrapalha o trabalho. Atrapalha e atrapalha muito. Aí o que os guias fazem? Eles não impedem a gente de trabalhar, mas vêm espíritos que menos sofridos, para que a gente possa não deixar de trabalhar. É bem claro isso. Ao longo desses anos eu tenho visto isso. O trabalho, ele veio num crescente. Nós atendíamos, eram espíritos sofridos, sofredores, muito sofridos, mas hoje vem espíritos muito mais sofridos, muito mais. Espírito que já se suicidou 2, 3, 4 vezes seguida, é muito sofrimento. Espírito que já ficou muito tempo em região de sofrimento, mas é de acordo com o trabalho, é de acordo com os médiuns que estão ali preparados para isso. E olha que é um trabalho específico e um grupo pequenininho. Porque senão a gente também não aguenta a dor, não aguenta. Mas quando está todo mundo bem, essa sexta-feira, eu não me lembro dos trabalhos, eu aprendi a desplugar, mas eu sei que foi duro o trabalho. E eu saí daqui, ia fazer, eu estava em mente fazer fazer alguma coisa da vida material. No meio do caminho eu fui para casa, eu falei, não, quer saber? Eu vejo isso amanhã ou segunda-feira. E fui para casa descansar. Eu tive que descansar. Não dá para você fazer um trabalho desse com gente que tem que ir para o seu trabalho profissional. A gente faz de manhã. Não dá para você pegar a pessoa, ela sair dali, agora eu vou para o meu trabalho profissional. Ela tem que ir para casa. Ela não pode ter trabalho profissional. Pois está todo mundo ali já com uma certa idade, ou sexta-feira não tem trabalho na casa material, são os funcionários, tem 2 ou 3, tem uns 3 funcionários ali, que são médiuns, que acabou, vai para casa. É muita dor. Então, é um preparo sim, a tua pergunta, eu creio que seja assim, tá? Não está escrito, eu creio que seja assim. E esses espíritos têm ligação com esses daqui, que estão lá. Terminou? Não. Mas você é mole, hein, Carmen? É só, né? Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nessas páginas. Mas até ele já sabia que muita gente não ia acreditar. Que isso, não acredito. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante
terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o vate florentino, vate é Poeta. adivinho, vidente, e falou em florentino porque Dante Alighieri era um florentino, né? De Florência. Ele era nascido de origem da cidade de Florença, lá na Itália. É que conheceria o que o presente século sente dificuldade de aceitar. Dante Alighieri escreveu o livro, né? A Divina foi- Comédia. a Vamos Divina lá, está se Comédia. referindo à Divina Comédia. Como eu não li, eu não vou comentar. Vamos lá. Ó, vamos ver esse parágrafo todo aqui novamente. E depois a gente pega a leitura do que a gente começou até aqui. Ó. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais destinadas aos mesmos fins e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte da sinistra falange detida. Então ele, o Camilo, está dizendo que ele fez parte. Por efeito natural e lógico, nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. Vocês vejam que o lugar não era bom. Ele está escrevendo, ele está lúcido, recuperado, ele está dizendo que ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha à discussão mordazes a veracidade do que vai descrito nestas páginas, que nós comentamos. Muitos duvidavam, do Chico, dela também. Dirão que a fantasia mórbida, fantasia doentia, de um inconsciente exausto de assimilar Dante, terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada. Esquecendo-se de que, ao contrário, o vate florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldade de aceitar. E a gente tem dificuldade de aceitar por causa dessas crenças antigas. Olha, gente, eu acho que deu para hoje. Passou aí 1 hora. Dá mais um parágrafo, né? Depois a gente lê de onde a gente começou até aqui. Vai, continua aí. Não os convidarei a crer. Não é assunto que se imponha à crença, simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e podem investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz interessantes para toda a espécie humana. Ou a que os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenha todo o interesse em pugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade por meio dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é que a verdadeira forma de existir. Olha só, o que ele escreveu aqui? O que eu digo sempre para o povo aqui, que está estudando conosco? A gente tem que aprender a ler. É outra coisa. A maioria das pessoas não sabem ler. Você não sabe ler, não sabe interpretar, não consegue interpretar. Ele disse que não vai obrigar ninguém a acreditar, que examine, que use a inteligência, que use o raciocínio. Como dizia o altivo para a gente, doutrina espírita é para quem gosta de pensar. Para quem gosta de pensar. Quem não gosta de pensar vai para outra religião, então. Senta, levanta, ajoelha, levanta, senta, o que diz sim, amém. Não, você tem que pensar, você tem que raciocinar.
Investiga que você vai chegar a essas conclusões, mas não está obrigando a ninguém. O que ele quer que vocês, que pugna, né? O que é pugnar? Verbo combater, Ó, lutar. então ele está dizendo aqui que vocês se eximam. O que é se eximir? É não fazer, não fazer. Não fazer como ele fez, de conhecer essa realidade através do suicídio. É o que ele disse. Exatamente. Que vocês se eximam de fazer o que eu fiz. Ó. Então, o que os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenham todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, que foi o suicídio. Dando-me ao suicídio, por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Que ele não acreditava que a vida continuava depois da morte. Então vocês analisem, pensem. Ele está narrando o fato. Tá? Vou pegar aqui, a gente vai parar por aqui. Deu uma horinha de estudo, hein? Bom estudo, né? Olha como ele começa ali. Como é importante a gente estudar, né, Irlã? É importante. Ó, quem ali, nós começamos aqui, ó. Quem ali temporariamente estaciona, como eu estacionei, são grandes vultos do crime. É a escória do mundo espiritual. Falanges de suicidas que periodicamente para seus canais afluem, levadas pelo turbilhão das desgraças em que se enredaram, a se despojarem das forças vitais que se encontram geralmente intactas, revestindo-lhes os envoltórios físico-espirituais. Por sequências sacrílegas do suicídio e provindas preferentemente de Portugal, da Espanha, do Brasil e colônias portuguesas da África, infelizes carentes do auxílio confortativo da prece, aqueles levianos e inconsequentes que, fartos da vida, que não quiseram compreender, se aventuraram ao desconhecido em procura do ouvido pelos despenhadeiros da morte. Ouvido, esquecimento. O além-túmulo acha-se longe de ser a abstração que a terra se supõe, ou as regiões paradisíacas, fáceis de conquistar, com algumas poucas fórmulas inexpressivas. Ele é, antes, simplesmente a vida real, e o que encontramos ao penetrar nas regiões é vida. Vida intensa a se desdobrar em modalidades infinitas de expressão, sabiamente dividida em continentes e falanges, como a Terra o é, em nações e raças, dispondo de organizações sociais e educativas modelares, a servirem de padrão para o progresso da humanidade. É no invisível, mais do que em mundos planetários, que as criaturas humanas colhem inspiração para os progressos que lentamente aplicam no orbe. Não sei como decorrerão os trabalhos correcionais para suicidas nos demais núcleos ou colônias espirituais, destinadas aos mesmos fins, e que se desdobrarão sob céus portugueses, espanhóis e seus derivados. Sei apenas é que fiz parte de sinistra falange detida por efeito natural e lógico nessa paragem horrenda, cuja lembrança ainda hoje me repugna a sensibilidade. É bem possível que haja quem ponha a discussões mordazes a veracidade do que vai descrito nestas páginas. Dirão que a fantasia mórbida de um inconsciente exausto de assimilar Dante terá produzido por conta própria a exposição aqui ventilada, esquecendo-se de que, ao contrário, o vátio florentino é que conheceria o que o presente século sente dificuldade em aceitar.
Não os convidarei a crer. Não é assunto que se impõe à crença simplesmente, mas ao raciocínio, ao exame, à investigação. Se sabem raciocinar e pode investigar, que o façam, e chegarão a conclusões lógicas que os colocarão na pista de verdades assaz e interessantes para toda espécie humana. O a que os convido, o que ardentemente desejo, e para que tenham todo o interesse em impugnar, é que se eximam de conhecer essa realidade através dos canais trevosos a que me expus, dando-me ao suicídio por desobrigar-me da advertência de que a morte nada mais é do que a verdadeira forma de existir. Está aí o que a gente estudou. Deu para entender agora? Agora, se a gente tivesse lido dessa forma, eu já estaria lá nas 5 páginas à frente. Né? Se eu tivesse lido corrido. E a gente ficaria sem entender o que foi explicado aqui. E certamente há outras coisas que eu não vi ainda. E que na próximo rodar do velocímetro do livro, a gente vai ver. Alguma pergunta? Alguma colocação mais? O ideal é que a gente fosse até aqueles pontinhos ali, né? Sim. Que acabaria ali a ideia. Mas vamos lá, continua aí. Vamos mais um pouquinho. Não, não dá mais. São 10 horas. Já são 10. É, tem que gente pena. que tem que ir. Olha, a gente podia pegar um domingo para estudar o livro todo, né? Começar de manhã e ir até meia-noite, 1h da manhã. Seria ótimo. Meu Deus do céu. Eu sei todo mundo assim. Então fica a mensagem que não existe a morte, vamos repetir sempre isso, só existe a vida. O suicídio é uma decepção, porque as pessoas chegam lá e estão vivas. Em todos os casos que analisamos aqui na nossa casa, todos se arrependeram, sem exceção. Tem que se arrepender, porque não morreram. Sem exceção. E todos sentem saudade de casa, saudade dos familiares. Veem a besteira que fizeram, mas só reencarnando e passando pelas mesmas provas, para fixar o conceito da vida. E aqui estamos, Jesus, fixando esses conceitos através do estudo, do aprendizado, junto à doutrina espírita. Obrigado a Dona Ivone, ao Camilo, a Leon Denis, e louvado seja sempre Allan Kardec, o nosso mestre, que nos trouxe essa doutrina, em que baseada foram a obra de hoje e as obras que estudamos nesta Casa de Amor. Obrigado a sua esposa Amélie Boudet. Muito obrigado do fundo dos nossos corações. Que Deus abençoe vocês. Que esta mensagem sirva para quem estiver nos ouvindo e pensou no suicídio, possa servir para tirar da cabeça, do pensamento, do sentimento, a ideia do suicídio. Porque a morte é uma mentira, um logro. Inspirai, Jesus, os homens a viverem. Inspirai os homens a viverem corretamente. Tende misericórdia da nossa humanidade. Inspirai-nos, os homens, a vivermos de acordo com os mandamentos trazidos há tantos milênios. O não matar, o não roubar, o não cobiçar a mulher do próximo, a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como resumistes, Senhor. Auxilia-nos, que todos nós possamos ter um resto de dia em paz
E seja então em nome desses benfeitores aqui presentes que dirigiram este trabalho, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, do amor que vibra no coração do altivo e de todos os benfeitores desta casa de amor, no teu coração, Jesus, no coração de Deus Pai Todo-Poderoso. O amor que a humanidade deveria vivenciar, e vamos vivenciar um dia, do nosso amor, Lourdinha, do nosso amor, sempre. Encerramos então os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja. Graças a Deus.